Olá, meu nome é Gustavo Bruning e gostaria de conversar com você hoje sobre inventário. Bom, quanto custa para se fazer um inventário? Temos alguns gastos relacionados a esse tipo de procedimento, vai depender muito se esse procedimento é judicial ou extrajudicial. A primeira despesa que temos seriam os honorários advocatícios. O percentual varia de 5 a 10% sobre o montante que o herdeiro tenha direito a receber. Esse parâmetro ele é estabelecido pela tabela de honorários da OAB de cada estado. Aqui no Paraná segue essa regra dos 5 a 10%, porém o profissional ele tem liberdade para poder fixar o seu valor conforme ele entender justo. Algumas situações o advogado ele necessita ingressar com outros procedimentos judiciais e esses outros procedimentos judiciais podem não estar englobados no contrato de honorários que você efetuar. Então fique atento, converse com o seu advogado e verifique o que engloba aquela contratação. Tá? Por exemplo, o advogado ele pode avaliar no decorrer do inventário que é necessário entrar então com uma ação de uso capião. Se não tiver previsão no contrato de honorários em relação a essa ação de uso capião, você será cobrado à parte, será um valor à parte, ok? Também incide imposto sobre a transmissão dos bens aos herdeiros. Esse imposto no estado do Paraná, ele é de 4% sobre o quinhão que a pessoa tenha direito a receber, ou o total da herança, e vai variar de estado para estado. Há também os gastos com custas judiciais, como por exemplo, a emissão de intimações, diligências, expedição de ofício, cartório distribuidor, cartório civil, vai depender muito do que o processo engloba. Há também gastos com cartório em caso de um procedimento extrajudicial de inventário. O inventariante, então, ele vai ter a função de administrar os bens do espólio de forma correta e durante essa administração, durante o transcorrer do processo, poderá haver, então, algumas dívidas, como, por exemplo, o pagamento de IPTU, o pagamento de PVA, manutenção do imóvel, reforma. Tudo isso vai ser gasto em relação ao espólio. Não será, então, atribuído a nenhum herdeiro, de forma direta, que arque com essas custas. Se a pessoa arcar com o pagamento de alguma despesa, ela tem o direito de ser ressarcida. Atente-se que, para além dos bens e valores que o falecido possa ter deixado, ele também pode ter contraído durante sua vida algumas dívidas. Essas dívidas elas são de responsabilidade do espólio e não do patrimônio pessoal de cada herdeiro. Então a herança ela pode ser consumida pelas dívidas, mas não atingirá, via de regra, o patrimônio pessoal de cada herdeiro. Após o término do processo de inventário, se tiver alguns bens imóveis, há também o gasto com o registro da partilha no cartório competente. Desta forma, podemos concluir que o inventário não possui um valor fixo, vai depender muito do caso concreto e de suas particularidades. Contudo, pela prática, podemos mensurar um valor entre 15% a 35% sobre o total da herança.